a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. A gente não planeja coisas, né? Eu, de verdade, quando eu subo até temeroso. Sabe aquele medroso que entra na guerra? É assim que eu subo. Temor e tremor. Uau, mas obrigado, Pai. Ainda continuo com temor santo. Sim, de verdade. Mas confiante, porque eu sei que isso não vem de nós mesmos, irmãos. Os irmãos entendem aí o que eu estou dizendo? Ninguém consegue produzir nada. E se produzir, o freio do Espírito vai ser feito na hora. Aí ele vai ter que parar. Mas quando é do Espírito, então vai ter que fluir. Flui naturalmente. Aleluia. Esses são os dias que o Espírito Santo nos dará como experiência. Pastor João Luiz sempre disse, eu creio nisso. Esse tempo em que nós trabalhamos para a unção. Mas está chegando o tempo em que a unção vai trabalhar para nós. Você acredita nisso? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Aleluia. Pode sentar por um instante, meu irmão. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está pronto para esta manhã? Há uma mensagem, eu quero fazer um resumo dela. Eu não consigo dizer que é estudo, porque a gente nem consegue trazer estudo. A gente consegue somente falar aquilo que o Espírito nos inspirou. E eu tenho uma inspiração nessa manhã, irmãos, até eu creio em comandos que são trazidos à direção desta igreja. Eu creio plenamente nisso. Se eu não cresce, irmão, com certeza eu falaria com o meu pastor, falaria com as autoridades e diria, eu não creio dessa forma. Essa não é a modalidade que eu entendo. Porque tem muitas coisas que a gente entende e não são certas. Não é? Muitas percepções, muitos preconceitos. Mas quando você começa a se submeter à autoridade, você se conecta à mesma unção e crer igualmente. E é isso que Deus quer para esse corpo que Ele está formando ministerialmente. Falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa e crendo do mesmo jeito. Crendo igualmente. O pastor teve uma direção de falarmos sobre o ministério da reconciliação. E eu me identifico muito com esta palavra, porque estes somos nós. Foi isso até que eu disse para o pastor. Esta é a unção que está sobre nossas vidas, a responsabilidade, a autorização que está sobre as nossas vidas. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isto. Fiz algumas colinhas, confesso que eu irei fluir naquilo que o Espírito Santo nos guiar. Como disse certa feita o pastor Humberto, se ele disse isso, eu também posso dizer, né? O pastor Humberto disse isso, então eu vou dizer também. Eu consigo dizer. O pastor Humberto subiu numa plataforma e ele disse assim, bom, eu não sei nem muito o que dizer, eu tenho uma ideia. Eu nem sei, talvez, eu gostaria até de descer e pedir para o pastor ministrar. O pastor Humberto disse isso. Ele disse, seja lá o que Deus quiser. E eu falo a mesma coisa nessa manhã, irmãos. Seja lá o que Deus quiser. Você está comigo, irmão? Você pode se conectar comigo aí? E se conecte comigo nessa unção, nessa inspiração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Me dê só um pouquinho de retorno, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 5. Aleluia. E versículo 18. Eu quero conversar e falar um pouquinho com você sobre este ministério. O ministério da reconciliação que Deus deu para os seus filhos, Deus deu para a igreja, Ele transferiu para o seu povo. É o ministério da reconciliação. Todos acharam? Um ou outro está ali procurando, a gente espera. Glória a Deus. Capítulo 5 e versículo 18, 2 Coríntios, está escrito dizendo: aleluia, glória a Deus, que maravilha, Pai, obrigado. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos reconciliou. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Veja, começou o ministério ou esta função no próprio Deus. Consigo mesmo ele já nos reconciliou. E agora ele faz uma transferência dizendo, ele agora diz, e ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga comigo, ele me confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Veja só, irmãos, o que Deus fez. Ele reconciliou o mundo. Primeiro houve uma conciliação em si mesmo. O diabo achou que os planos de Deus haviam sido frustrados, ou Deus estava frustrado, depressivo em seu lugar de autoridade, porque agora ele cria um homem, ele coloca homens para governarem, ele cria o homem para ser o senhor da terra, ele delega a este homem a autoridade, dando a ele liberdade de decidir o que é certo e o que é errado, dando a ele liberdade de viver no seu livre-arbítrio, na sua decisão pessoal, ser eles mesmos, ou ser ele mesmo quem é, decidir por si só, sem um mecanismo divino, sem influência divina, sem forçação divina, ou seja, sem a robotização, porque não foi isso, ou não é isso que Deus, não foi isso que Deus quis, não é isso que Ele quer para nós hoje. Homens robôs, Deus não pré-programou o homem para pensar, planejar e agir. Não, o homem é responsável pelos seus atos, o homem é responsável por suas ações, e foi isso que Deus fez. Deus coloca o homem no lugar de governo, e Deus dá ao homem autoridade e diz a ele: agora é com você. Você decide andar em obediência ou não. Você decide se você quer continuar obediente, continuar nessa vida de justiça, estabelecendo justiça comigo ou não. Então está aqui o certo e errado. Vocês conhecem a história. Se fizerem errado, vocês vão morrerão, mas se fizerem certo, vocês com certeza viverão. Foi isso que Deus propôs. Deus estava dizendo: não dê ouvido então a absolutamente nada, não dê ouvido à sua carne, não dê ouvido ao diabo, apenas faça o que é certo. Então um dia eles pararam para ouvir o diabo. O diabo colocou em dúvida a palavra, dizendo: mas não foi isso que Deus disse? Não é bem assim? Não é desta forma? Ele deu ouvido, concebeu aquele pensamento maligno, fez o que é errado, desobedeceu, morreu, perdeu a vida dele. Então o diabo achou que Deus estava frustrado. Mas deixa eu te dizer algo aqui, irmãos, na queda de Adão e Eva, na queda do homem, da humanidade, Deus já tinha um plano. Porque está escrito que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já foi imolado. Deus já viu o seu próprio Filho a si mesmo já resgatando a humanidade. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto. A redenção já estava planejada, já estava pronta. Só que o diabo não sabia disso. O diabo não percebeu que Deus restauraria o homem, colocando ele de novo no lugar de autoridade. E foi isso que Deus fez. Novamente, Deus propôs ao ser humano decidir o certo e o errado. E Ele disse: agora é com vocês. Se vocês crerem, Ele vem à terra, Deus vem à terra,
em Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Deus pisa na terra. Alguém está entendendo? Aleluia, Deus pisou na terra. E Ele disse: aquele que crê em mim, crê nas minhas palavras, serão salvos. Então Deus deu ao homem essa oportunidade de crer ou não crer. Mas a Bíblia diz: todos que creram foram salvos. Todos que creram receberam salvação. Deus transferiu a vida dele ao homem, a natureza dele. E Deus fez algo, irmãos, que eu quero entrar aqui, porque só foi mesmo a introdução para vocês entenderem. Deus colocou a administração da terra na mão dos homens de novo. Aleluia. Nós somos administradores de Deus neste tempo. Se você não sabia, fique você sabendo. Você é um administrador de Deus na terra. Deus arrendou a terra a nós. Aleluia. Você se alegra com isso, irmão? Você percebe a confiança? Deus confiou. Por isso que vemos na Bíblia, irmãos, a Bíblia, Paulo falando muitas das vezes: Deus confiou a nós. Deus confiou a minha palavra. Deus nos deu o ministério. Deus nos fez. Veja, Paulo, pelo Espírito, o apóstolo Pedro também reconhece quem eles são, a sua identidade, a importância de um filho de Deus. Quando pessoas leem a Bíblia, irmãos, eu quero desmistificar isso aqui de uma vez por todas. Eu quero que você entenda algo. Pessoas leem a Bíblia e remetem a tudo que leem somente aos apóstolos. Alguém já percebeu isso? Mas isso foi para os apóstolos. Isso foi só para esses homens, grandes homens de Deus. Somente esses homens tiveram essas experiências. Por isso, aí pessoas até argumentam dizendo: por isso que a Bíblia diz: Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac e Deus é Deus de Jacó. E aí pessoas oram, não estão orando errado, irmãos, mas oram, somente fazem essa oração: Tu és Deus de Abraão, Tu és Deus de Isaac, Tu és Deus de Jacó. Irmãos, esquecem que Ele é nosso Deus também. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. As mesmas experiências que esses homens tiveram, nós também podemos ter igualmente. Eu acho extraordinário um texto bíblico que está escrito, se não me falha a memória, 1 Coríntios, não sei exatamente o capítulo, depois a gente acha, mas me veio à memória, está escrito dizendo que Deus imputou a Abraão justiça. Veja, Deus imputou a Abraão justiça. Deus o qualificou como justo, porque foi essa vida de Abraão, uma vida de manifestação de justiça. Abraão manifestou os feitos de Deus na terra. Abraão glorificou a Deus na terra. A Bíblia diz: e Deus imputou a Abraão justiça. Mas a Bíblia continua dizendo: e não somente a ele, mas a todos aqueles que creem no Senhor. Não somente a ele, percebe a comparação? Não somente a Abraão, mas a todos aqueles que creem. Deus imputará justiça. Aleluia! Aí eu faço uma pergunta para você: dá para orar dizendo: ó Deus, eu sou miserávelzinho, pecador? Irmãos, nós precisamos entender a diferença que a Bíblia faz de pecadores e pecador. Pecadores e pecado, melhor dizendo. Tem uma enorme diferença. Eu faço um resumo para vocês dizendo, porque isso aqui fica para outra hora. Mas leia 1 João capítulo 1, leia João capítulo 2, leia 1 João capítulo 3. E o 5 também você vai entender. No 3 muito mais. Mas o 5, leia João, epístola. Você vai perceber principalmente no capítulo 1. Meu Deus, eu estou entrando no outro assunto, estou me perguntando. Bom, essa explicação é necessária. É a introdução do que nós iremos falar. Amém? Os irmãos creem assim? Os irmãos acreditam assim? Eu vou fluir nisso. Amém? Alguns confundem os textos dizendo aquele que não diz pecado e peca. Aí esse crente peca e ele diz: viu? Olha o que a Bíblia diz:
eu sou pecador mesmo, porque aquele que diz que não peca mente. Eu não posso nem dizer que não peco, porque eu sou pecador mesmo, eu cometo pecado. Veja, mas o texto está dizendo aquele que comete pecado. Os irmãos percebem? O texto não diz aquele que é pecador, aquele que vive pecando. Mas tem um texto-chave que finaliza esse texto e outros que ainda continua dizendo sobre aqueles que pecam, ou aqueles que cometem pecado. O texto-chave diz que aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado. Eu posso ler isso com vocês? Podemos ler isso? Isso vai trazer luz para a sua vida e eu creio, clareza para a comunhão. Quantos estão entendendo isso? Sabe o que eu percebo com isso que eu estou me preparando aqui para ler? Eu percebo que Deus quer elevar você a uma comunhão mais próxima de filho. Você é filho e não pecador. Diga, eu sou filho e não pecador. Diga, embora cometo pecados. Alguém percebe a diferença? Alguém percebe a diferença? Veja, 1 João, epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Mas tem também 1 João, capítulo 3. Os meus apóstolos, meu apóstolo pastor Antônio, meu pastor, se puderem lembrar, é João 3 que vai dar mais clareza. Mas o 5,18 também diz. Olha só, preciso ler isto. Você precisa andar numa comunhão de filho e não de pecador. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. É aqui que eu quero entrar com você. E você precisa reconciliar homens ou pecadores, dizendo que você agora não é mais pecador, que você está bem com Deus, você está em paz com Deus. Você não pode chegar com esse complexo de inferioridade diante desse mundo, dizendo ou se igualando. Há uma diferença entre os pecadores e os que pecam. É possível pecar, mas não viver na prática do pecado, e esses somos nós. Porque a Bíblia diz que agora, irmãos, porque somos filhos, porque nascemos de Deus, porque houve ou aconteceu o novo nascimento, a recriação, nós fomos recriados, e porque estávamos mortos e recebemos vida de Deus. Percebe os textos? E porque nos tornamos nova criatura. Veja a abrangência disto. E porque nascemos de Deus, a Bíblia diz que agora é impossível viver a prática do pecado. É impossível viver a prática do pecado. Eu vou falar de novo, isso pode ser um pouco complicado para alguns conceberem isto. É impossível viver práticas do pecado, impossível. Os que nasceram de Deus é impossível. Por que, Jadeilson? Porque esta agora não é mais a sua natureza. Essa não é a sua natureza. Deus tirou essa natureza pecadora e colocou a natureza divina em você agora. O coração que era de carne ele tirou, o coração que era de pedra ele tirou, e a Bíblia diz, e colocou o Espírito. Alguém está entendendo? Isso já foi profetizado, foi falado pelo profeta Ezequiel, que Deus faria isto. Tiraria esse espírito morto, colocaria o espírito vivo, um novo espírito, um novo homem. E porque somos novos, porque somos agora uma nova criatura, temos domínio sobre o pecado. Por quê? Porque nascemos de Deus. Deus não confiaria um ministério com essa dimensão, irmãos, de reconciliar o mundo. Nós temos autoridade para reconciliar o mundo a Cristo. Imagina Deus confiar um ministério desse. Nós conectamos o homem a Deus. Os irmãos entendem isso? Você se coloca entre o homem e Deus, no meio, reconciliando agora. Você carrega uma mensagem dizendo: Deus não mais está irado com você. É esse assunto que eu quero entrar e farei um resumo disso, porque eu entrei em uma outra área. Mas percebe a mensagem, irmãos? Você vai dar voz à salvação. Você está levando salvação, irmãos. Você precisa entender no original a abrangência dessa salvação que você está levando para o mundo.
Você não está apenas dizendo salvos no espírito, é salvo no corpo, é salvo no espírito, é salvo na alma, é salvos na vida financeira, é casa, é vida. A vida, você está propondo salvação em todas as esferas. Olha o que você está dizendo para os homens: Deus vai te salvar. Agora imagina Deus confiar um ministério dessa dimensão a pecadores. É por isso que somos infrutíferos, ou podemos ser infrutíferos. Pelo menos não estamos sendo mais, mas podemos ser infrutíferos no evangelismo, porque se chegarmos no evangelismo dizendo, bom, eu sou pecador igualzinho, irmão, mude a mensagem. Você precisa ler o que a Bíblia está dizendo e dizer a eles: Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai dizer qual é o milagre? Milagre do novo nascimento. Mas como assim, irmão? Deus me deu esse milagre. Irmão, mas você ainda é pecador igual eu, irmão. Aí você vai dizer para ele: querido, eu peco igual você, mas deixa eu te dizer a diferença. Hoje em mim está operando a natureza divina. Antes o mal que eu não queria fazer, eu fazia. Agora não, o mal aparece e agora eu digo: faço ou não faço, peco ou não peco, caio ou não caio, eu me separo da minha esposa ou não, eu saio da minha casa ou não, eu destruo toda uma família ou não. Alguém está entendendo a diferença? Quem está percebendo a diferença? A Bíblia diz: o pecado não tem domínio sobre vós. A Bíblia diz isso, Romanos capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz para nós, irmãos: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E aí alguns param, né? Somente nessa metade do versículo. Mas a Bíblia continua, irmãos. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Porém eu não me deixarei dominar. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem é o governante agora, irmãos? Diga eu. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você pode fechar portas na cara do diabo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você pode fechar portas do pecado na cara do diabo. Por quê? Porque o pecado está na porta aí. Mas você que vai decidir, irmão, se vai querer pecar ou não, decidir cair ou não. Uma nova criação, você é um novo homem diante de Deus. E por isso Deus confiou um trabalho extraordinário em suas mãos, que foi o ministério da reconciliação. Vamos ver essa diferença? Veja, 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz. Uau! Meu Deus, eu já paro nessa introdução. Mas é uma introdução que nós precisamos, eu precisei trazer a você. Está totalmente fora do script. Totalmente fora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha o texto. Não vive. Essa não é a vida desse nascido de Deus. Alguns confundem o 1 João capítulo 1 e ficam confusos. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Aí alguns dizem: olha, eu não posso dizer que eu não peco. Não, irmão, você está falando a verdade, porque é verdade o que o texto está dizendo. Aquele que diz que não peca, porque pecamos ou não? Claro que pecamos ainda. Mas percebe a diferença? Pecar e viver em pecado. Alguns entendem a diferença? Percebe a diferença? Porque é impossível viver no pecado. Aquele que era adúltero, a vida inteira adulterando, a vida inteira traindo a mulher, a vida inteira traindo a esposa, no dia que tem um encontro com Deus e nasce de novo, Deus coloca nele natureza divina, ou seja, tira a natureza carnal, tendenciosa para o pecado, e coloca nele natureza divina. E aí a natureza divina está operando em você. Você se depara de novo com os mesmos pecados, porque você continua no corpo limitado, ou no corpo da limitação. Você se depara com o mesmo pecado, e agora é você que decide: continuo traindo ou não continuo traindo minha esposa? Continuo adulterando? Continuo pecando? Vou continuar nessa mentira? Era vício, eu tinha vício de mentir. É um exemplo que eu estou dando, não eu. Um exemplo. Mas porque você nasceu de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, e continua dizendo, 1 João capítulo 5, versículo 18:
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Aonde o maligno não toca? No espírito humano. Vem sugestão ou sugestões, ideias de pecado malignas, ela vai chegar no seu coração e é você que vai decidir. Alguém entendeu esse ponto, irmãos? Alguém entendeu esse ponto? Eu estou te preparando para uma comunhão maior. Veja, quando Deus nos chama para a santidade, Deus está dizendo: eu estou colocando uma ponte entre você e eu. Eu estou colocando, santidade é a ponte entre Deus, entre nós e Deus, entende? Deus está elevando a ponte, porque quando Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade maior, mais intensa, é porque Deus quer aumentar a comunhão. Aumentando a comunhão, Deus quer aumentar as responsabilidades. Aumentando as responsabilidades, Deus quer aumentar os deveres, os afazeres. Aumentando os afazeres, deveres, Deus quer aumentar os poderes. Aumentando o poder, Deus quer agora dizer: agora eu posso confiar nele como um administrador. E para administrar precisa chegar nessa ponte da santidade, porque ela tem degraus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer que você suba de degrau em degrau, de glória em glória. Quanto mais santo, a comunhão aumenta. Quanto mais comunhão, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais segredos de Deus revelado. Deus quer revelar a você maiores segredos. Oh, aleluia, talvez você não esteja entendendo porque tamanha pressão na tua vida, de perseguição, tamanha atribuição de levante diabólico, é porque o diabo sabe que o plano é grande. Há um ministério na sua vida grande. O diabo quer parar você, mas nessa manhã o Senhor está dizendo: feche a porta na cara do diabo, coloque-se de volta como autoridade e se coloque como aquele que sabe fazer, como aquele que faz. Coloque-se no domínio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e por isso eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Meu Deus, é sério isto. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou buscando do Espírito se eu falo algo ou não. Aleluia. Glória a Deus. A ponte da comunhão para obras maiores. Isso aqui eu nem escrevi, não tá nem, aliás, eu nem entrei na minha colinha ainda. Por isso que é bom depender do Espírito, não é? A colinha aqui está uma maravilha. Vira até 3 folhas. Quase nunca a gente consegue entrar, né? Deus colocou uma ponte. É isso que eu estou entendendo. Deus quer aumentar a comunhão com você nessa terra. Deus quer confiar a você maiores responsabilidades. O projeto é grande, chegou a hora de você entrar nesse plano. Existem desígnios altos. Aleluia, é o que eu estou ouvindo do Espírito, e você pode se conectar a esses desígnios. Eu quero compartilhar os meus desígnios com você, os meus planos, os meus projetos com você. E eu quero andar com você na terra para desfazer todas as obras do diabo. A pergunta é: você está pronto? A pergunta é: você está pronto? Porque é tempo de aumentar a comunhão. Nós como igreja, filhos, nós como homens e mulheres, precisamos ter a consciência de filho e não de pecador. Porque quando temos consciência de filho, nós entendemos agora que somos iguais a Abraão, a Isaac e Jacó, porque Deus imputou a ele justiça. Deus imputou, Deus creditou, Deus deu crédito, Deus deu maiores responsabilidades. Deus deu ofício a Abraão, mas não somente a ele, é o que o texto diz, não somente a ele, mas a todos aqueles que creem. E aqueles que creem também farão as mesmas obras. Abraão fez o que fez, Moisés fez o que fez, Davi fez o que fez. Agora é a nossa vez. A pergunta é: o que estamos fazendo neste tempo? Como estamos andando com Deus?
Por que não está havendo tantos sinais? Por que não está havendo tantos resultados? Talvez seja o motivo da comunhão. Uma delas é consciência de filho. Precisamos ter a consciência de filho, porque se tivermos consciência de filho, nós falaremos com Deus como um pai. Diga comigo: o meu Deus é meu pai. Diga: o meu Deus, olha, Ele é grande, não é? Ele não é grande? Diga: o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Diga: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é meu pai. E eu posso me relacionar agora como pai e filho. E eu posso chamá-lo de paizinho querido agora. Eu posso dizer: meu pai querido, eu te dou graças. A minha oração nesses últimos dias está sendo: Pai, eu quero me conectar aos teus planos. Eu quero me conectar aos teus projetos. A minha oração nesses últimos dias está sendo: Pai, eu quero fazer o que fizestes na terra. Eu quero ser quem tu és. Eu quero andar como andastes. Aleluia. Eu quero andar nesta parceria. Deus quer aumentar a parceria, irmãos. Deus quer aumentar com os filhos a comunhão. Se a comunhão aumentar, segredos vão aumentar. Talvez você possa estar dizendo: meu Deus, parece que Deus só fala com João, com Pedro, e é quase todos os cultos. Talvez você possa estar em parafusos, porque Deus fala com ele e com ela e não fala comigo. Irmãos, é a comunhão que precisa aumentar. E eu quero te dizer que não é somente no culto, não. Deus usando pessoas e falando não é somente, não, irmãos. Tem um lugar onde Deus fala, onde as pessoas não ouvem. É um lugar da comunhão, de oração. É um lugar onde nós estamos orando e dizendo: Paizinho querido, e de repente Deus compartilha conosco onde nós podemos melhorar, avançar, corrigir. Alguém está entendendo aqui nessa manhã? Diga comigo: Pai querido, eu te dou graças por esta palavra, porque nesta manhã eu estou decidido a aumentar a minha comunhão. Aleluia, glória a Deus. Então eu já vou encerrando, começando a encerrar por aqui, já falando o que me foi testificado ontem. Veja, o ministério da reconciliação. Essa palavra reconciliação, irmãos, é extraordinária. Ela no original quer dizer diáconos, com K, diáconos, reconciliação. E é interessante que, lendo outros textos, palavra reconciliação na Bíblia, não dá para abrir hoje tudo, não dá para fazer mesmo um detalhe aqui, mas que o Espírito Santo me ajude a mostrar essa diferença para você. Tem outros textos que falam sobre reconciliação e ela fala diácono. É interessante que, cavando, estudando um pouquinho melhor isto, há uma diferença do diáconos e diácono no original grego. Os dois, as atribuições para os dois são as mesmas. Os dois desempenham o mesmo papel, fazem a mesma coisa. O significado original do diáconos e diácono é serviço, é garçom, é aquele que ministra, é aquele que dá suporte, é aquele que auxilia, é aquele que traz socorro, é aquele que faz uma ponte entre um homem e o homem, entre um homem e o outro homem. Entende? É aquele que está fazendo algo por alguém, é o garçom da vida. E a Bíblia está dizendo que, veja o texto, Ele nos fez agora, nos deu o ministério da reconciliação. Nesse texto, diáconos, nesse texto já está falando de uma diferença sutil, mínima, pequena, mas a diferença é o serviço de ofício. Veja, o diácono, como por exemplo no capítulo 6 de Atos, a gente vê diácono, 1 Pedro também fala do diácono, Timóteo fala do diácono, das atribuições, das características do diácono. Quando a gente lê a palavra diácono, do jeito que estamos falando mesmo, da pessoa, né, na atribuição local da igreja, nós percebemos que o texto está falando dessas atribuições, desses serviços. Mas
nesse texto, diáconos, no original grego, ela tem uma diferença sutil, porque ela remete também agora a uma característica de ofício. Ela fala do diácono, do ofício de Moisés, do ofício do serviço do Moisés, aquele que prestou um serviço para Deus como representante de uma nação. O serviço de Samuel, aquele que representou homens, representou Deus a homens como sacerdote. Veja, ela dá uma diferença sutil, mas está falando de um serviço mais abrangente. Quando eu leio esse texto, eu vejo Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Deus nos confiou então um ofício, um trabalho extraordinário de sermos uma bênção para o outro. Mas além de sermos uma bênção para o outro, de sermos a representação também de um governo. Nesse texto aqui também é a representação dos desígnios de Deus. Olha que profundo isso, irmão, que extraordinário. Ele confiou esse ministério, ou seja, nós representamos os desígnios, os sonhos, os planos, os projetos, além de levarmos uma mensagem, porque veja, Ele nos fez embaixadores. Esta é a nossa vida agora, embaixadores. Onde quer que estejamos, eu quero dizer a você, porque eu estou falando de você também. Você agora é um embaixador. Você agora tem o ministério da reconciliação. Você agora é um diplomata de Deus na terra. Onde você bota o pé, você carrega o reino. Porque a Bíblia diz que o reino, ele não está aqui nem ali, está em nós. Você carrega governo de Deus na terra. É por isso que, irmãos, o evangelho não é apenas palavras. Evangelho não é somente o que estamos fazendo aqui no púlpito, irmãos, pregando. Só um pouquinho de retorno. O evangelho não é somente o que estamos fazendo aqui no púlpito, pregando. É por isso que vemos o pastor sonhando em ir para as ruas, sonhando em ir a lugares inimagináveis, impensáveis. Pessoas não vão. Por quê? Porque o evangelho está além das paredes. Evangelho é carregar desígnios, poder de Deus, porque é demonstração de poder e de espírito. Eu quero te dizer nesse momento, nessa manhã, Deus confiou a você um ministério, uma responsabilidade. Ele arrendou a terra e Ele colocou agora em suas mãos. Você é um administrador de Deus na terra. Você administra o plano, os desígnios, os sonhos. Você administra os poderes divinos na terra. Veja, toda a potencialidade de Deus, perceba isso. Toda a potencialidade de Deus, toda a capacidade de Deus agora, Ele compartilhou com os filhos. E nos tornou agora pessoas aptas, qualificadas, prontas, preparadas. Por isso que a Bíblia está dizendo que nós somos embaixadores, como se Deus exortasse, como se Deus falasse, como se Deus comunicasse por nós, através de nós. Você é agora o viva voz de Deus. Você é a voz de Deus na terra. No original é viva voz. Você amplia a voz. Onde você chega, Deus chega, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Entenda de uma vez por todas. Deus não vai confiar tamanha obra. Ele confiou, Ele deu isso para os filhos. Mas perceba algo. Há uma intensidade, há uma obra tão grande nesse ministério da reconciliação, que talvez muitos não acessaram, não chegaram. Por quê? Porque a ponte foi colocada. Deus quer aumentar agora a comunhão, para que na comunhão Ele compartilhe por revelação estas verdades. Se fará desnecessário até gritos. Se fará necessário até gritos. O demônio vai se manifestar e você não mais vai botar a mão, sai daqui, sai de lá e dá uma gravata. Vamos, Satanás, e você vai sair hoje. E ele briga e você briga com ele, e um leva para cá e fica aquela briga. Se fará desnecessário.
demônio se manifestando, você vai dar uma voz de comando dizendo: aquieta-te agora, cala a boca. Entende? Quieto, de joelho. Só se for pelo Espírito, irmãos, que isso é algo quase que não vai acontecer. Pelo menos quase na maioria das vezes. Você não vai perguntar nome, endereço de demônio que está fazendo, onde vai fazer. Irmão, cala a boca, de joelho agora. Saindo dessa vida a partir de hoje, não mais volte. Deus quer ampliar a comunhão para que você ande em uma autoridade representativa. Você representa poderes divinos na terra. Você representa um governo. Por isso que esse arrendamento foi dado àqueles que precisam ter responsabilidades. Ainda ontem o Espírito Santo falou tanto comigo, e eu estou quebrantado com esta palavra. Irmãos, eu estou quebrantado com o que na oração o Espírito Santo falou comigo. Eu quero finalizar por aqui, meu pastor. Eu quero finalizar com isto dizendo: Pai, eu não vou contar experiências, não vou contar coisas, eu quero ficar na palavra. E eu estou tentando sair de algo pessoal na minha vida ministerial, irmãos, e eu percebo sendo levado para isto. Deixa eu dizer algo para vocês. Os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus coloca um dom na vida de um homem, Ele não tira. Deus não esquece deste homem e desta mulher na terra. Enquanto você viver, Deus vai trabalhar para trazer você de volta. O Espírito Santo falou nessa plataforma através desse homem de Deus, e foi uma repetição através do nosso apóstolo. Dele não terminou com você, e eu quero dizer a mesma coisa aqui nessa manhã. Deus não terminou com você, porque isso foi o Espírito. Deus não terminou com você. Há algo tão grande que está além da tua imaginação. É indizível, é implanejável, está além da imaginação humana. Deus não terminou com você. Ele está te chamando para uma comunhão mais próximo, mais perto, mais intensa, porque Ele não terminou com você. Irmãos, eu vou resumir isso para vocês. Por muitos anos, eu comecei cedo no ministério. 4 meses eu já estava pregando a palavra. 4 meses, sem saber o que dizer, eu nem lembro até hoje. 4 meses pregando a palavra. 6 meses ministrando em alguns lugares. Eu quero falar com vocês algo que eu vou trazer do Espírito, mas é com muito temor. Não quero que você entenda como uma correção, porque desde já eu estou tendo esse cuidado em falar o que eu vou dizer. 6 meses eu estava ministrando em alguns lugares. Alguns anos, 2, 3 anos eu já estava ministrando, irmãos, em cultos. 2 anos mais ou menos em cultos, sabe, cultos públicos. Eu já estava ministrando em cultos públicos. Novo, ali inexperiente de tudo, já estava pregando. E de repente 4 anos, 5 anos, 6 anos eu estava ministrando em cultos públicos. E de repente foi aumentando, e aí vieram oportunidades em pregar em eventos. Eu já estava pregando em alguns cultos e eventos, congressos. E agora cruzadas, saindo já de São Paulo, saindo da cidade de São Paulo, indo para lugares e tantas viagens, e de repente pregando em congressos. E agora era 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. O meu último público foi quase 3.000 pessoas. 200 obreiros no altar. Jadilson, isso é glória. Entenda onde que eu quero chegar, irmão. Segura um pouquinho, segure as pedras, segure. Isso não estou contando para glória nenhuma. Um dia, irmãos, terminando isso que eu estou dizendo, um dia eu me associei mal. Eu estava indo para caminhos de associações até maligna, e já estava estou fazendo o ministério do Jadeilson. E agora o meu ministério, e agora eu vou gravar o DVD, vou gravar o CD, vocês sabem que tem muito disso aí, né? Eu vou fazer isto. E agora, maravilha, e todos que me convidarem. Irmãos, eu encerro aqui dizendo, no dia em que eu recebi uma ligação de fora, era para ir para um lugar longe. Esse irmão disse: quanto você cobra? O pastor disse: quanto o irmão cobra? E eu disse: meu pastor, não sei o valor. Eu disse isso para ele. Eu quero falar isso com vergonha para vocês. Eu estou dizendo com vergonha, com temor. Meu pastor, não sei o valor que eu vou cobrar. Posso ligar para o senhor daqui a pouco?
eu vou ver o valor. Irmãos, eu estava com esses pensamentos, mas quantas pessoas tem na igreja? Qual é o ministério do irmão? Qual é a abrangência, etc. Eu já estava vendo o financeiro. Irmão, eu estava me corrompendo dia após dia. Naquele dia, andando na rua, eu orando, andando na rua, orando em línguas, o Espírito Santo disse para mim: eu vou te parar. Eu vou parar você. Mas eu vou te parar para salvar o teu ministério. Eu vou parar você para salvar você. Pessoal do louvor, pode subir por gentileza. Eu vou parar você para salvar você e salvar milhares. Eu confesso que não entendi. Eu ouvi nitidamente: eu vou te parar. Eu vou te parar. Eu falei: meu Deus, que é isso? Irmãos, eu tinha uma agenda, minha esposa sabe. Eu tinha uma agenda, irmão, com muitas com 3 agendas com pregações, convites em vários lugares, irmão. Naquele dia, as portas se fecharam, pastores não mais me convidavam, ninguém mais lembrava de mim. Irmãos, nem o culto da tarde eu fui convidado para pregar mais. Sabe aqueles cultos da tarde? O culto da bênção, nem o culto da bênção eu fui convidado. Parei, irmãos, assim, literalmente. Eu parei, não, eu quero te dizer aqui, ó, para me salvar, para salvar centenas e dezenas de pessoas, Deus me parou. Eu fui esquecido plenamente. E eu insisti um pouquinho, porque eu confesso para os irmãos que ainda na carne, sem entender muito, mas entendendo que foi Deus, que eu estava arrogante, que eu estava com planos malignos mesmo, humanos, carnais. Um dia eu fui ministrar, e eu ministrando em um congresso, um irmão colocou uma câmera, o outro colocou outra câmera na frente, 3 câmeras, uma irmã começou a tirar fotos. Irmãos, eu estava tão cheio. Eu lembro que eu olhei para as câmeras, eu cheio por dentro. Eu, meu Deus, que coisa linda, uau, como eu estou importante. Isso depois de ouvir o Espírito. No púlpito, irmão, é como se fosse um gelo. Sabe quando você liga? Foi a pior experiência que eu tive, pastor, na minha vida. É como se ligasse os ar-condicionado da igreja, somente eu fiquei com frio, até arrepio eu tive. No púlpito, eu peguei a Bíblia e procurava versículos e não conseguia. Eu falava, a voz embargava e eu não tive nem o que falar no púlpito, irmãos. Eu fui parado no púlpito. Eu olhei então para aquele irmão e disse: meu irmão, por favor, desligue as câmeras. Depois fiquei sabendo que esse irmão gratuitamente queria investir, queria gravar não sei o que das quantas. Eu disse: desligue as câmeras. Pare de tirar fotos. Falei com lágrimas, com muito temor: por favor, vocês podem se retirar? Eu gostaria que tirassem. Deus não quer isso para mim nesse momento. Deus não quer. Eles saíram bravos, constrangidos, porque não entenderam aquilo, entenderam mal, foram embora. Aí eu falei: irmãos, a igreja fique de pé, por gentileza. Eu sem me entender, eu confesso para os irmãos que não estavam entendendo muito, mas sabia no meu espírito. Os irmãos entendem? Eu sabia que o Espírito Santo disse para mim que era para parar. Irmãos, eu comecei a orar. Quando comecei a orar, o Espírito Santo disse: eu te parei. Então não force, porque no meu tempo você vai entender isso. Irmãos, pessoas que me conheciam interiores, em estados, perderam o telefone, contato, etc. Amigos sumiram. Ministério, talvez alguém possa perguntar: Jadeilson, você pecou? Jadeilson, você até deve ter cometido um pecado grave, e por isso o ministério tirou. Não, irmãos, nunca tive um problema desse com minha esposa, nem com minha casa. Simplesmente Deus me parou. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui nessa noite, nessa manhã: se Deus parar o homem por causa da sua arrogância, acredite, Deus quer aumentar a comunhão com você. Ele quer compartilhar com você algo maiores que talvez você não saiba. Eu quero dizer a essa igreja, aos filhos de Deus:
Se Deus tirar você dos holofotes, aceite. Porque no dia em que eu entendi isso, de repente, irmãos, depois eu conto com mais detalhe. Eu estava quase indo para um ministério que eu estava, a convenção, etc. Indo para as convenções que era internacional. E ali, irmãos, de repente eu fui parado. Irmãos, é uma sensação de morte. Eu sabia que estava bem com Deus, sabia que estava em paz com Deus, mas nada fluía porque eu estava andando com pensamentos errados, planos errados. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa manhã. Que Deus tem com você é tão grande, mas tão grande. Pode dedilhar algo aí, meu irmão, pelo Espírito, porque eu quero orar com essa igreja. Isso. Eu quero orar com essa igreja aqui, pastor. Talvez muitos não estão entendendo o tempo de Deus na sua vida. O tempo do preparo, o tempo do ensino. Talvez você possa ainda ficar se perguntando, mas irmão, já fiz o rema. Irmão, já fiz o curso teológico. Não, irmão, não é só isso, não. Tem algo mais. É o tempo de preparação no caráter. É dentro. Deus quer trabalhar você por dentro. Deus quer virar você do avesso. Porque o ministério da reconciliação é tão grande. É uma representação diplomática, entende isso? Você irá administrar um governo. Deus quer confiar a você dons espirituais. Deus quer confiar a você poderes divinos. Deus quer andar com você na terra. Só que para você andar com Ele na terra, você precisa estar tratado, você precisa estar bem. A plataforma do plano de Deus já foi colocada, já foi posta. Pessoas vão subir nessa plataforma, mas acredite, quando Deus colocar pessoas nesta plataforma, elas estarão prontas. Fique de pé por gentileza. Elas estarão prontas. Jadeilson, de alguns anos para cá, o que você fez? Eu me submeti, porque eu entendi, irmãos, onde estava errado. Eu entendi o tempo de preparação. Depois eu conto a minha história, uma parte da história para você, de que eu esbarrei um homem na rua. Foi onde eu conheci o Mário, o evangelista, que o pastor conhece, amigo nosso íntimo. Um homem drogado na rua me desafiou, dizendo: você conhece? Você entende o que você lê? Você entende o que você lê? Eu disse: entendo, todo arrogante nessa época. Ele disse: não entende não, porque você prega e não acontece absolutamente nada, só palavras saem da tua boca. Existe um lugar de revelação na rua, ele disse, um lugar de revelação, e é com Deus, que Deus quer te colocar. O homem estava tão drogado que a perna dele ficava assim, ó. Ele falava comigo assim, ó: existe um lugar de revelação que Deus quer te levar. Através desse homem, e foi onde eu tive contato com o primeiro livro, Kennedy Hagin, A Autoridade do Crente, e outros livros. Foi onde eu conheci o Rema e etc, o Mário, etc. Foi onde Deus me levou para essa compreensão hoje que nós possuímos. Ou seja, irmãos, Deus estava indo aonde eu estava indo. Deus estava me acompanhando. Deus quer andar com você na terra, aumentar a comunhão. E a comunhão aumentada, a intimidade, eu quero te dizer para você não se apressar, não se preocupar. Talvez você pergunta hoje: Adeilson, e de alguns anos para cá, com relação a pregações, etc. Irmãos, eu falo com temor e de verdade para vocês. Talvez muitos não acreditam. Eu comecei a fugir de pregações, irmãos. Quando eu vim para o verbo, eu comecei a fugir mais ainda, porque eu vi o tamanho, a dimensão da responsabilidade dessa obra, verbo da vida. Quem conhece ministérios aí fora sabe o que eu estou dizendo. A responsabilidade, a plataforma. Quando eu me conectei ao pastor Antônio, quando eu me conectei a essa unção apostólica, irmãos, eu chorava quase todos os cultos ouvindo ele. Quase todos os cultos. Porque um dos cultos, Deus falou comigo sentado: veja esse homem,
Deus abriu uma visão, me deu uma visão, eu com a bandeja, e eu derramava água sobre as mãos do pastor. E Deus disse: eu estou me conectando. Eu estou te conectando a esse homem. E a partir de hoje está começando o tempo de preparação. Sirva a Ele. Eu disse isso para ele, eu disse isso para o pastor. Por isso que hoje eu sou um escudeiro espiritual desse apóstolo, onde quer que eu esteja. E não importa quanto tempo, irmãos, acredite. Quantas vezes, irmãos, eu dei um jeito até de fugir para não ministrar e etc. Eu disse: Pai, é muito grande isso. Mas o Senhor disse: começou no dia em que você decidiu servir. Continue. Confesso para vocês que não estou nem um pouco preocupado com oportunidades. Que arrogância, não, irmão, eu estou sendo verdadeiro. Quando me vem a oportunidade para ministrar, eu confesso a vocês: glória a Deus, Pai, obrigado. A gente também não pode deixar de dizer essa verdade. A gente ama o que faz. Eu amo isso, irmãos. Eu amo ministrar, eu amo pregar, amo orar pelos enfermos. A gente não pode não deixar de dizer isso, né, pastor? Isso é uma realidade, isso está dentro da gente. Mas, irmãos, eu não fico mais, não há anos que eu não sei mais o que é a inquietação no banco, meu Deus. É por isso que Deus tem me honrado. Minha esposa tem falado: filho, Deus tem te honrado. Porque quando vejo meu pastor pregando, eu digo: pastor, Deus usa ele, usa mais. Quando eu vejo Deus usando, o pastor, usa, Pai, amplia, que a humanidade não entre, que venha Espírito. Quando eu vejo os irmãos pregando, eu celebro. Eu vi o Isaac pregando, nosso irmão Carlinhos e tantos outros. Irmãos, eu fico celebrando. Eu vi um jovem aqui sem muito saber, e eu: Pai, usa, porque o que eu quero é ver o reino de Deus avançando. Chegou o tempo de preparação, irmãos. Deus está forjando em nós o seu caráter, aumentando a comunhão para que Ele compartilhe novas revelações. Você está entrando no tempo de novas revelações. Você está entrando no tempo de novas revelações. Você crê nisso? Então entre, intensifique a comunhão com o Senhor. Porque o que Deus fará é tão grande. Cante o louvor e nós vamos adorar a Deus. Cante esse louvor com nossos queridos. Cante.